2, 3. Este é o sábado da 21ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos a este momento de reflexão, neste sábado. Bem-vindos, bem-vindas. Meus queridos, nós vamos meditar neste sábado a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é a continuação do texto da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, hoje o versículo 4, capítulo 4, versículos do 9 ao 11. Irmãos, não é preciso escrever-vos a respeito do amor fraterno, pois já aprendestes de Deus mesmo a amar-vos uns aos outros. É o que já estáis fazendo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Só podemos exortar-vos, irmãos, a progredir de sempre mais. Procurai viver com tranquilidade, dedicando-vos aos vossos afazeres e trabalhando com as próprias mãos, como recomendamos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje um trechinho bem pequeno de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos colocar essa palavra na nossa vida, na nossa história. É sempre bom lembrarmos o que Paulo diz. Acompanhamos o texto, quem segue a liturgia da igreja, quem vai à missa todos os dias ou quem faz uma reflexão, como nós fazemos, pode beber da beleza da liturgia. No comecinho do texto dos Tessalonicenses, Paulo elogiava a comunidade. Não sei se vocês estão lembrados. Muito alegre, porque vós estáis firmes no Senhor. Depois ontem nós ouvimos, fazei progressos ainda maiores. Lembra que o padre falava que nós não podemos nos acomodar nas dimensões da nossa existência. Sempre buscar crescer, subir, progredir, edificar, evoluir. E ele vem falar novamente essa frase, né? Só podemos exortar-vos, irmãos, a progredir de sempre mais, sempre mais. Ele continua insistindo com a comunidade, não vos... É o amor fraterno. Ontem foi a vida conjugal, hoje é a prática do amor fraterno, né? Ele vai dizer assim, olha, não é preciso que eu escreva a vocês, já aprendestes de Deus mesmo a amar-vos uns aos outros. E a pergunta com a qual eu vou começar a nossa reflexão hoje, será que de fato isso que Paulo falou para a comunidade tessalônica vale para nós também? Amarmos uns aos outros, como Deus assim nos sugere? Grande pergunta. Você sabe, eu sei, né? Nós amamos ou não? Uma pergunta importantíssima para nós. A questão é, meus queridos, nós já aprendemos mesmo, todos nós. Se você está acompanhando às 6h33 essa reflexão, é porque você já aprendeu a amar. A questão não está no conhecimento, a questão está na aplicação da vida prática.
porque nós sabemos o que Deus espera de nós. Nós sabemos como nós devemos nos portar diante do próximo. Mas agora a dificuldade é colocar em prática o amor, esse amor fraterno, que é o amor que se entrega, que é um amor que não exige troca, que é um amor que não espera agradecimento, não espera recompensa. Colocar na prática aí é desafiador. É o que já estáis fazendo com todos os irmãos em toda a Macedônia. É o que nós estamos fazendo no Brasil, em terras paulistas, em São Paulo, não sei se tem alguém de outro estado, na cidade de Itu, de Jundiaí, de Várzea, de Campo Limpo, não sei, de Salto, não sei de onde você fala. É o que nós já estamos fazendo. Meus queridos, é sempre importante analisarmos os sintomas do nosso viver para de fato chegarmos à conclusão se nós estamos amando desse jeito que Deus nos pede ou não. Primeira coisa, a falta de perdão. É porque falta o amor supremo. Falta o amor supremo. Nós somos convidados a amarmos os nossos inimigos pelo Evangelho. Imagine se nós somos convidados. Imagine as pessoas que estão na nossa frente e que a gente às vezes não consegue amar. É sempre um desafio, meus queridos. É sempre um desafio. E aí o texto de hoje continua. Só podemos exortar-vos, irmãos, a progredir de sempre mais. Procurai viver com tranquilidade. Tranquilidade, serenidade, paz nas suas relações, dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você convive. A paz existe. Meus queridos, conflitos faz parte de qualquer grupo de pessoas. Onde tem seres humanos se relacionando, tem conflitos. A questão é o que nós estamos fazendo diante dos conflitos, das incompatibilidades, do modo de pensar diferente do outro, agindo com impaciência, com arrogância, com palavreados baixos, torpes. Se nós estamos agindo assim é porque nós não estamos amando conforme o coração de Deus. Mas hoje, esse texto nos pede uma das maneiras de começar o Supremo em nós é a tranquilidade. É a tranquilidade. Sabe quando você está diante de um desafio, diante de uma situação que era para você estar tão nervoso? Enfim, aí você para e você age com sobriedade. É essa postura que a liturgia, o texto de hoje está nos sugerindo. Procurai viver com tranquilidade. Seja uma pessoa tranquila, uma pessoa que não leva em conta o mal, uma pessoa que não fica querendo devolutivas, a vingança, uma pessoa que não fica guardando ressentimento, sabe? Pessoa que não fica voltando ao passado, pegando coisas que já se foram para trazer para o presente e não vive de maneira perfeita o seu hoje. Viva com tranquilidade, seja uma pessoa tranquila, seja uma pessoa leve. Meus queridos, quantas vezes nós convivemos com pessoas pesadas, pessoas mal-humoradas, pessoas desanimadas, pessoas que só murmuram, pessoas que não sabem ter gratidão, olhar o que é bom, pessoas
que só reclamam do outro, fofocam do outro, criticam o outro. É tão desagradável quando você chega diante de alguém e já começa a falar do outro. Não é uma pessoa tranquila com ela mesma. Quem vive, isso é um fato, mesma. Eu sempre preguei isso. Sempre preguei isso. Uma pessoa que é plena consigo mesma, ela não sente necessidade de criticar ninguém. Ela não sente necessidade de prejudicar ninguém. Ela vive tranquila com ela mesma. O que o outro faz de bom, louvado seja Deus. O que o outro não faz, louvado seja Deus. O que os outros estão buscando na vida deles, louvado seja Deus. Cada um tem a sua vida, a sua história. Sabe, uma pessoa totalmente independente, leve, cheio de leveza. É isso que a palavra de hoje nos sugere sermos. Mas não, tem muita gente pesada, intransigente, invasora, invade a vida do outro e fica criticando, sabe? Isso não edifica relações. Então levem essa palavrinha de hoje. A primeira palavrinha de hoje, que a palavra nos dá, é tranquilidade. Seja uma pessoa tranquila, de boa. Você tem seus valores, você tem a sua fé, aquilo que você... Mas é seu, não é do outro. Depois o texto de hoje continua. Procurai viver com tranquilidade, dedicando-vos aos vossos afazeres. Primeira, tranquilidade, a segunda palavra, dedicação. Meus queridos, a gente precisa aprender a fazer as coisas da melhor maneira que nós podemos. Sabe, você está estudando, está fazendo faculdade e às vezes vai levando as coisas nas coxas, fazendo mal feito. Se você se colocou na sua vida, faça bem feito, o máximo que você pode. Se você vai servir na igreja, não faça de qualquer jeito. Faça da melhor maneira. Dê o seu melhor. Se limitam por baixo. As pessoas, elas não oferecem todo o seu potencial naquilo que fazem. As pessoas, elas são muito, elas se limitam, elas se reservam, elas se guardam. Não, manifeste tudo que você pode, tudo que você é. E dê o seu melhor em tudo que você faz. Dê o seu melhor. Dedicando-vos aos vossos afazeres, dedicação. Faça com dedicação. O que você não sabe, arregace as mangas e busque aprender. Ninguém é impossibilitado de aprender aquilo que não sabe. Sabe, às vezes a gente se depara com umas pessoas, pede alguma coisa, faz isso daqui para mim, por favor. Ai, padre, não sei. Tá bom, não sabe, mas vai lá aprender para fazer. Vai lá aprender. A gente tem que se inovar, a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir. Mas é por meio da dedicação. Se você não se debruçar naquilo que você tem como meta, você não vai conseguir o que você almeja. Por isso que tem um monte de gente, olha minha gente, às vezes eu falo muito direto assim, escandalizo um pouco, mas é verdade, por isso que tem um monte de gente fracassada. Sabe, pessoa que tem um potencial tão grande, a gente percebe, mas a pessoa não sai do lugar. Falta o quê? Falta essa palavrinha, dedicação. Debruce-se naquilo e você vai conseguir. Persiga, não desista, persiga, dedique-se com persistência, com perseverança, né, com convicção de que você vai obter uma superação daquilo que você era antes. Nós somos seres feitos para
a elevação. Nós já falávamos isso ontem. Nós somos seres feitos para a evolução, para o crescimento, para tomar asas, para ir além. Como nos diz Paulo, está dizendo já o segundo dia, para progredirmos. Não vai cair do céu as coisas. Você precisa se dedicar. Você precisa se dedicar. Eu lembro quando, só um testemunho, né? Quando eu estava aprendendo violão, comecei a fazer aula, adolescente, e depois eu parei a aula porque eu estava fazendo aula num lugar um pouco distante, depois tinha que ir num lugar distante, falei, não vou mais. Depois tinha que ir em outro lugar, e eu falei, vou parar. Aí eu parei, mas eu continuei. Pegava na internet as cifras, as posições da mão, dos dedos, e ia treinando. Chegou um ponto que eu não... Sabe quando você faz uma coisa, você não contém habilidade e fala, não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Entre o eu não vou conseguir e o efetivamente conseguir, existe essa palavra dedicação. O que é a dedicação? Dedicação é o intervalo entre a sua fala não vou conseguir e a sua fala consegui, terminei, concluí. Se eu tivesse parado, mas eu insisti, bem devagarzinho, acorde por acorde, faz a sequência de 2 acordes, ré e lá, dó, sol, e fica lá, meses treinando duas, a ponto que depois que você pegou habilidade nesses acordes básicos, você agora tem outros acordes para aprender. Tem outras posições de dedos no violão para você aprender. E vai aprendendo, a ponto que você vai aprendendo mais ainda, cada vez mais. Eu me superei. É a dimensão da existência. Mas aí tem uma coisa, nesse mesmo testemunho que eu estou dando. Eu me dediquei, mas eu parei na metade também. Poderia hoje em dia ser um exímio violonista, né? Acho que é isso, quem toca violão, acho que é violonista, se não me engano, né? Poderia ser um exímio. É que eu aprendi aquelas coisas que eu considerei como básicas e parei. Se eu tivesse me dedicado mais ainda no estudo, aí pegar teoria para fazer solinho eu não sei fazer, por exemplo, né? Só sei fazer os acordes. Mas se eu tivesse pego, né? Me debruçado em cima da teoria para aprender a fazer solinho, como que funciona a questão das notas musicais mesmo, tal. Hoje eu era... Dedicação eu tive no começo, mas depois parei. A gente vê isso também na vida de fé, minha gente. Tem gente que às vezes está precisando tanto de uma bênção na vida familiar, começa a rezar. Daí a pouco cai no desânimo, na murmuração, na reclamação. Para de rezar, até para de ir na igreja, não sei o que. Ora, não seja tão fraco. Persista, não sei o que é. Persista. E o texto continua. Procurai viver com tranquilidade, dedicando-vos aos vossos afazeres e trabalhando com as próprias mãos. Trabalhar é o último verbo para a nossa reflexão desse dia. Você precisa deixar de ser uma pessoa preguiçosa e ir em busca dos seus sonhos. Não fique esperando cair do céu. Não fique esperando cair do céu. Não vai cair do céu. Às vezes tem gente que pergunta pra gente, eu tô pensando em fazer tal coisa, o senhor acha que eu devo ou não? Vai lá e faça o que está no seu coração. Senão,
Existem dois tipos de situações na vida humana. Preste bem atenção, meu querido, minha querida. Dois tipos de situações. Existem coisas que a gente vai lá, faz, se não der certo, a gente recomeça. Existem as chamadas decisões decisivas. Essas são decisões que eu preciso pensar muito, rezar, fazer penitência, rezar, pedir um sinal para Deus antes de tomar decisão, porque é uma decisão para a vida toda. Vou dar um exemplo: o sacerdócio, o casamento, uma cirurgia que você vai fazer e tem risco de vida, faça ou não, reze antes de se decidir, e tantos outros exemplos que a gente podia dar. Essas decisões não é isso que eu estou falando. Mas agora, tantas situações que a gente pode tentar, e se não der certo recomeçar, a gente fica parado. Pare de ficar estático, vai lá e faça acontecer. Deu certo, louvado seja Deus, gratidão. Não deu certo, vamos recomeçar, vamos refazer. Tem um monte de situações na vida que nos permitem, se não der certo, recomeçarmos. Mas a gente nem começou, porque não vai atrás. Uma pessoa estática, uma pessoa parada, uma pessoa preguiçosa, não tem iniciativa. Não tem iniciativa de fazer as coisas. Trabalhe com as próprias mãos, não fique esperando dos outros. Tem gente que fica esperando dos outros as coisas, até mesmo o ato de amar, né? A gente estava falando do amor hoje no começo da reflexão. Você ama as pessoas com quem você convive? As pessoas, no fundo a gente sempre se queixa que as pessoas não nos amam. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é se você amou. Você não tem que amar à medida do outro, você tem que amar por você. Você não tem que amar esperando a troca, a recompensa, o reconhecimento. Você tem que amar. A mesma coisa, trabalhemos com as nossas próprias mãos. Vai lá e faça algumas coisas e não fique esperando pelos outros. Surpreenda os outros. Vai lá e faça. Vai lá e faça. Guardemos no nosso coração essas três palavrinhas, meus queridos. Tranquilidade, dedicação e trabalho. São essas três palavrinhas decisivas que o texto de hoje nos sugere para a gente viver uma vida de crescimento, né? Só podemos exortar-vos, irmãos, a progredirdes sem pleno. Não vai ser promissor. Você pode até ser uma pessoa tranquila, zen, mas se você não se dedicar e não trabalhar, meu filho, ninguém vai fazer por você. Você vai ser uma pessoa sempre até mesmo ser tranquilo, mas não se dedicar. Sabe quem faz porque tem que fazer? São pessoas não prósperas. Tem que caminhar juntas essas três palavras: tranquilidade, dedicação. Assim nos ajude. Meus queridos filhos e filhas, dia 2 de setembro, hoje sábado, 6h50 da manhã, eu desejo um sábado abençoado para você, um fim de semana cheio de Deus. Viva com intensidade sua vida, na tranquilidade, na dedicação e na ação, no trabalho. Que Deus o abençoe e o proteja sempre, sempre, sempre. O Senhor esteja com Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Bom fim de semana. Segunda-feira, às 6 da manhã. Deus os abençoe e os proteja sempre.